Segundo livro de Reis, capítulo 5. Eu vou ler 3 versículos apenas, do 1 ao 3, inicialmente. Amém? Do 1 ao 3. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um homem diante do seu senhor, um homem grande, diante do seu senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramentos aos sírios. Era este homem herói valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria, da terra de Israel, e levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta a sua senhora: Oxalá que o meu senhor estivesse diante do profeta, que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Pai amado, Pai santo, nós te agradecemos pela tua bondade e misericórdia, Senhor, e a tua palavra, Senhor, que revela, Senhor, a graça e a tua vontade, Pai, que seja manifesta em nosso meio de forma especial, que o Senhor venha ampliar a visão, o entendimento, que o Senhor venha ministrar a cada coração, que o Senhor venha derramar da tua unção sobre nossas vidas, Pai, que todo jugo seja despedaçado em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, queridos. A palavra, se eu posso dar um título, eu coloquei aqui: Em busca da restauração. O caminho que um homem segue em busca da restauração. E para começar a falar de restauração, a pergunta é: o que tem poder de desestruturar uma pessoa para que ela precise da restauração, amém? Nós sabemos que muitas coisas podem desestruturar uma pessoa, né? Uma doença pode desestruturar uma pessoa facilmente, né? Aqui, como a história de Naamã, com todo o poder, com toda a glória, sendo uma grande pessoa, certamente aquilo ali abalava a estrutura de Naamã. Quiçá uma doença incurável, né? Como era considerada a lepra e era incurável, até hoje é difícil a cura, mas é obtida. Mas outras doenças existem, incuráveis. E mesmo que não seja incurável, só o fato de você padecer de uma enfermidade que envolve dor, que envolve medo, que envolve angústia, é fato de desestruturar a tua vida. Que seja um nódulozinho na mama. Quando você recebe o diagnóstico lá, o médico falou que tem que tirar. Aquilo ali, a pessoa já perde o chão ali, né? E seria isso só a doença que desestrutura alguém? Não. A gente sabe que existem situações que também abalam muito. O que envolve família normalmente abala muito, não é verdade? Um casamento em conflito é uma coisa que desestrutura a pessoa. A pessoa vai trabalhar, parece um zumbi. O que foi? Tá aéreo, tá estranho, o que é? O cara está com um casamento, né, destruído em casa, conflito, né, se sente infeliz, e aquilo ali está desestruturando a pessoa. Na área familiar também, um filho, né? Um problema com o filho mexe com a vida de qualquer homem, qualquer mulher. Um filho com um problema de saúde, um filho com um problema psicológico, psiquiátrico. Imagina, um filho envolvido com drogas, um filho envolvido com vícios, um filho desviado, traz uma situação de total desestruturação de um pai, de uma mãe. Não há coisa que mexa mais com a gente, não é verdade? Quem é pai e mãe sabe disso. Problemas financeiros, dívida, de noite na cabeça ali. De noite você sendo cobrado, cobrança chegando, cobrança te chamando, o banco lá. Todo dia você tira um extrato, a vontade é que você não tire mais o extrato, porque o extrato mexe com você, porque quando vem aquele, né, o negativo, né, juros do cartão, né, juros acumulados, juros do cheque especial, quando chega lá o extrato meu Deus do céu, como é que pode? Estou trabalhando para pagar juros, virei escravo do banco. Então, dívida é uma coisa séria e mexe com alguém, desestrutura pessoas. E a pessoa que tem as necessidades, né, de honrar contas em casa e perde o emprego, está desempregado, não consegue um emprego. Isso aí acaba com a vida de um provedor de uma família, não é? Traz uma angústia tremenda, porque tem que botar o pão em casa, tem os filhos, imagina. Quanta coisa não mexe com a vida de um homem. Depressão,
medo, isso, angústias, né, que vão se acumulando, porque tudo isso que eu estou falando vai gerando angústia, ansiedade, medo, pode levar a pessoa a um distúrbio de ansiedade, a um distúrbio de depressão, concordam? Facilmente isso acontece, e acontece em grande volume hoje, de graus diferentes, pessoas mais ou menos, mas a gente basicamente entende que a necessidade de restauração é uma necessidade humana diante das lutas que nós vivemos, diante das batalhas que nós enfrentamos. E que não falar do pecado, né? Que o pecado traz uma desestrutura espiritual. A distanciamento de Deus e o pecado, e uma coisa leva a outra e vice-versa, nos traz também uma desestrutura espiritual. Então o que não afetava tanto passa a afetar, aquele vazio, aquela angústia, aquela infelicidade aumenta, a ansiedade, o medo aumenta, porque quando estamos na presença de Deus, a palavra diz que o perfeito amor lança fora o medo, lançando sobre ele nossas ansiedades, porque ele tem cuidado de nós, né? Ele toma o nosso jugo, ele tira o nosso peso. Então, a presença de Deus alivia, mas a ausência deixa o peso todo nas nossas costas, né? Então, vinde a mim, vós estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Então, há uma proposta do Espírito de Deus de estar nos tirando esse peso, e quando nós nos distanciamos, quando o pecado começa a entrar, isso tudo bagunça tudo, e a cabeça entra em parafuso. Então, aqui né, um menu de coisas que podem desestruturar uma pessoa. E a necessidade do homem de buscar essa reestruturação o leva a pagar qualquer preço por isso. E quando acendeu uma luz de esperança na vida de Naamã, quando a sua esposa chegou, olha Naamã, sabe aquela serva que você trouxe lá de Israel? Pois é, ela me falou uma coisa aqui que eu acho que é uma luz de esperança que acendeu para você. Pois é, o que foi? Sabe, lá tem um profeta, e ela falou, oxalá que você estivesse lá, porque o profeta o curaria. Sério, ela falou isso mesmo? Ah, então eu vou buscar. Nessa busca, nós encontramos um caminho que seguiu Naamã, e eu queria parafrasear esse caminho que nós seguimos muitas vezes. Aqui está, Naamã foi notificou o seu senhor, e assim, né, falou a menina, e dizendo, assim falou uma menina que é da terra de Israel. E o senhor dele disse, então disse o rei da Síria, vá, anda e enviarei uma carta ao rei de Israel. E então tomou na sua mão 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de roupa. Ele buscou inicialmente o caminho do poder humano. O poder humano fica aqui representado pelo dinheiro, pela influência e pela autoridade. Quantas vezes a gente não busca esse caminho do poder humano, quando diz assim, eu já sei o que eu vou fazer. Tem fulano que vai me emprestar, não é isso? E eu pego emprestado, os juros é baixo, eu resolvo o meu problema. Só que mal sabe que aquele problema não se resolve de uma vez, porque ele resolve e depois volta e vai voltar. Ah, tem fulano que é o melhor médico, eu vou te encaminhar para tal hospital que é o melhor hospital. O melhor médico, o melhor hospital, eles podem fazer diferença na vida de alguém que está com uma doença, com certeza, eu sou médico, seria um absurdo eu negar isso, mas não é o fator determinante da sua vitória, porque já vi muita gente nos melhores médicos, nos melhores hospitais e com muito dinheiro que não conseguiu a sua cura. Vou te aconselhar aqui, você vai nessa psicóloga, ela é especialista em conselho para casais, é conselheira conjugal. E aí vai resolver o teu problema de casamento. A melhor conselheira não resolve coisas que envolvem sentimento, que envolve relacionamento e que envolve espiritual também. Porque nem sempre é só questão só de relacionamento. Às vezes a necessidade de libertação de um, de outro, normalmente é dos dois. E aí por diante, em cada situação que você vê aqui, você encontra, né? Situações de desemprego, vou mandar o currículo, já tem uma pessoa que vai te ajudar, vou mandar o currículo para ela, vai te conseguir um emprego. Nessa hora da dificuldade, desemprego, né, tem sempre alguém que é o contato forte.
A esperança não está no homem. A esperança não está na influência. A esperança não está no poder. A esperança não está no dinheiro. Pode até você passar por esse caminho como passou Naamã, mas não vai ser quem vai resolver o seu problema. Aleluia. E nesse caminho, Naamã encontra um profeta. E quando ele bate na porta do profeta, ele tem uma esperança em seu coração. Sucedeu que, tendo o rei de Israel rasgado a carta, quer dizer, o homem não resolve, né? Vamos pular essa parte, que o homem vai rasgar a tua carta, vai rasgar o teu currículo, vai rasgar o teu diagnóstico, vai dizer assim, isso aqui eu vou encaminhar para outro que eu não estou resolvendo, né? E aqui tem o caminho que Naamã seguiu. Sucedeu que, porém, ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa vir a mim e saberá que há profeta em Israel. Aleluia. Veio, pois, Naamã com seus cavalos, com seu carro, e parou na porta da casa de Eliseu. E bateu na porta, e o mensageiro veio dizer uma notícia. Olha, tem um recado do profeta. Sim, estou esperando o profeta. Não é só um recado. Vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e assim tua carne será curada e ficarás purificado. Então, segunda situação, onde ele se frustra na sua busca, porque Naamã ficou indignado. E qual era a indignação de Naamã? Ele dizia, eis que eu dizia comigo, olha a esperança de Naamã, certamente ele sairá, pôr-se-á em pé, invocará o nome do Senhor Deus, seu Deus, passará sua mão sobre o lugar e restaurará a lepra. Irmãos, quantas vezes nós buscamos o caminho do profeta, mas de forma errada. De forma errada, porque não é errado buscar o profeta, errado é você achar que o profeta é a sua solução, na mão e na intercessão. Quantos cultos de oração, quantas vigílias, quantos montes são buscados, e quantas vezes você diz assim, né, ora por mim aqui, ó, que eu estou com um problema lá no meu negócio, minha firma está falida, e eu preciso que isso seja resolvido. Então, pastor, por favor, faz esse favor, olha só, eu sei que vai resolver tudo se você orar por mim, entendeu? Você vai repreender aquele espírito lá que está devorando tudo. A palavra diz que repreende o devorador são os dízimos e as ofertas. Aí tu bota no coitado do profeta a responsabilidade, né, de repreender o devorador. Então, quantas vezes nós buscamos isso e de forma insana, buscamos a solução através da intercessão. Não, porque minha mãe está orando. Não, porque a irmã de oração já orou por mim. Não, porque eu já fui 3 vezes, eu vou mais 3 vezes lá e eu creio que vou resolver o meu problema. Só que não foi dessa maneira que Deus quis que fosse. Simplesmente com o propósito de trazer hoje uma mensagem para mim e para você. E dizer, olha, não é na mão do profeta que vai ser feita a restauração. Mas é a partir de uma atitude sua que vai ocorrer essa restauração. E nessa atitude, eu digo que Deus tem uma receita. E essa receita, ela está tipificada na situação de Naamã, como está tipificada em várias passagens da Bíblia, onde ele diz que há um caminho para a restauração. Em 2 Crônicas 7,14, ele diz, e se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados, e sararei a sua terra. Repare, irmãos, qual foi a primeira atitude que Naamã teve que ter para retornar e dizer assim, eu vou me submeter a isso. Eu vou tirar a roupa diante de todo mundo e vou descer nesse rio. Foi uma palavrinha chamada se humilhar. 2 palavras, né? Humilhação. Se humilhar é o início da receita de Crônicas 7,14. Se o meu povo se humilhar. Começa a receita de Deus. Através de uma atitude sua, minha, de se humilhar diante dele, de se humilhar diante de outras pessoas também, mas
essa humilhação, ela teria um propósito, tem um motivo. Ela vem como uma atitude de obediência. Então, a primeira atitude de Naamã foi se humilhar. A segunda atitude foi se submeter a algo que parecia incompreensível a ele, mas no caso dele era a vontade de Deus. Quantas vezes nós questionamos, mas Deus, não é por aí, Deus, não é esse caminho, não, Deus, não é necessário realmente que eu faça isso? De uma forma ou de outra, a gente não dialoga abertamente com Deus, mas a gente coloca, não, isso eu não vou fazer. Né? À frente da igreja eu não preciso ir. Não, dessa maneira eu não vou me expor. Não, eu não vou fazer um gabinete pastor e falar o que eu teria que falar. E a gente acaba não se expondo, a gente acaba não se humilhando. A gente não está em tempo de confessar como faz o católico, né? Criar aqui um local para confessar, mas a compartilhar com o homem de Deus, com quem tem autoridade sobre sua vida, é de Deus, não é isso? Confessar e deixar, não é isso? É de Deus. Falar, se expor é muito ruim. Ninguém gosta de se expor. Ninguém gosta de se expor. E ali a atitude de Naamã foi uma atitude de exposição. Quem sabe essa exposição é uma atitude cristã que você vai ter no teu trabalho, de se expor, né? De confessar o nome de Jesus. Porque não podemos nos envergonhar do nome dele diante de ninguém. Quem sabe essa atitude de exposição é aquela atitude de dizer, não, obrigado, eu não quero, não, eu não vou participar. Bom, mas como assim? Quem sabe essa atitude de exposição é você não compactuar com o pecado, porque você se torna para o mundo errado, você torna para o mundo uma exposição. Quem sabe essa atitude de exposição é você contrariar ao que todo mundo diz que é o normal. Então, muitas maneiras nós temos que nos humilhar e nos expor, porque existe algo a ser obedecido, e essa vontade, ela prevalecendo em nossas vidas, nós estamos cumprindo também 2 Crônicas 7,14, porque o caminho de Crônicas é se humilhar, orar, buscar a face de Deus. E aí o caminho prossegue com se converter, né? Se converter dos seus maus caminhos. Então, quando nós buscamos esse caminho de buscar a face de Deus, de buscar a vontade de Deus, de obedecer à vontade de Deus e de se converter dos nossos maus caminhos, eu digo que um forte símbolo que havia nos mergulhos de Naamã, no rio Jordão, que não era um rio limpo, como ele diz, que havia na Síria, mas foi o símbolo que o próprio Jesus e seus discípulos utilizaram, e utilizamos como igreja, porque é a determinância de Deus, né? E a vontade dele é que nós nos batizemos na água e no fogo, não é isso? E a batismo, ele tem um vínculo e um símbolo no arrependimento dos pecados. Olha só. Por que foi necessário Naamã, né, fazer algo que simboliza o homem mergulhando nas águas, numa atitude do cristão de arrependimento dos pecados, a atitude do discípulo de Jesus de se arrepender dos pecados, o batismo de João Batista, o batismo que Jesus ministrava com os discípulos. Eu creio que ele quis dizer o seguinte para você e para mim: olha, é necessário se humilhar, é necessário se submeter à minha vontade, mas é necessário também você se arrepender dos seus pecados e se purificar nessa água. A atitude de purificação na água, eu creio que fala de algo chamado unção do Espírito de Deus. A Bíblia diz que a unção despedaça o jugo. A unção na tua vida, irmão, te despedaça o jugo de toda opressão, e ela sim tem o poder de restaurar, mesmo diante de toda a desestrutura que o mundo joga sobre você. A unção tem o poder da restauração. Aleluia. Mas essa unção, ela age na tua vida, na minha vida, diante de outro princípio, diante de outros dois princípios, que seria a repetição e a persistência. Aleluia. Porque Naamã, ele fez
a atitude de obediência e mergulhou naquela água uma vez e não foi curado. Ele mergulhou naquela água a segunda vez e não foi curado. Ele mergulhou a terceira vez e não foi curado. Se ele parasse na terceira ou na quarta e dissesse, eu acho que essa história aí é uma grande pagação de mico, porque Israel é um povo dominado, um povo que eu humilhei e agora estão querendo me humilhar. Vou parar essa história aqui, porque já está todo mundo me olhando, eu estou aqui me sentindo um lixo, um ridículo, e não estou conseguindo nada, e nada se resolveu, nenhuma leprinha começou a sarar nesse processo. Quem sabe, essa tua busca, essa minha busca pela unção de Deus, nós paramos e dizemos, até onde eu cheguei, até onde eu consegui, minha situação continua a mesma, minha vida não mudou, eu estou com um problema na minha casa, no meu trabalho, eu estou com um problema na minha cabeça, nada está legal, para que eu vou continuar buscando? Não é verdade? Essa atitude de perseverança, irmãos, ela é fundamental. É fundamental. Porque é no perseverar em buscar, é no perseverar em mergulhar na presença de Deus, que a obra de Deus, ela é manifesta de forma gloriosa na nossa vida. Aleluia. Por mais que as lutas pareçam que se avolumam, e é interessante que o mundo espiritual, ele reage a toda a nossa atitude de fazer a vontade de Deus. Quem caminha com o Senhor sabe disso. Às vezes você está todo errado, mas quando eu vou acertar tudo, eu vou começar a viver a vontade de Deus, eu vou começar a viver santidade, eu vou começar a obedecer a Deus. Aí de repente parece que tudo está desmoronando à nossa volta. Que negócio é esse? Quer dizer, então esse aí não era o caminho. Não, irmão, esse é o caminho, aleluia. Esse é o caminho, porque é na tua perseverança, é na tua busca, é no mergulhar na presença de Deus, e não basta uma não, é dia após dia. Porque arrependimento é dia após dia, buscar a unção é dia após dia, buscar a face de Deus é dia após dia, se converter é dia após dia. Não há nada aqui nessa receita que seja dose única e uma vez só. Não é que nem remédio de verme, você tomou uma dose, está bom, não. Esse aqui você tem que tomar todo dia uma dose. É uma dose de humilhação, é uma dose de obediência, é uma dose de buscar a Deus em oração, é uma dose de buscar a face e a unção para despedaçar o jugo, aleluia. Porque todo dia nós precisamos dessa unção sobre a nossa vida. Todo dia nós precisamos aliviar essa carga que o mundo tenta jogar sobre as nossas costas. E eu digo que hoje, irmão, eu estou aqui, né, como autor, não, como também sujeito a essa palavra, porque eu busco, como todos os irmãos, esse caminho de restauração, não só para mim, para minha família, aleluia, e eu sei que é na minha atitude de obediência, eu sei que é na minha atitude de busca, eu sei que é na minha atitude de humilhação e fazer a vontade de Deus, é na nossa atitude, irmãos, que nós vamos conquistar as vitórias. É na nossa atitude que Deus vai trazer cura à lepra. É na nossa atitude que Deus vai trazer restauração ao lar, à família, ao casamento. É na nossa atitude que Deus vai trazer a libertação das angústias, dos medos, dos sentimentos de depressão. É nessa atitude que Deus traz, né, a cura de qualquer conflito humano. E eu creio que Deus também traz a sua promessa sobre a nossa casa, amém? Eu creio nisso. Então, meu irmão, minha irmã, eu peço perdão pela palavra simples, mas é a palavra que Deus colocou no meu coração. E eu queria, assim, convidar os irmãos, assim como eu, em buscarmos esse mergulho, sabe, na presença de Deus, né? Em estar aqui à frente, junto comigo, que eu vou estar também, pedindo a Deus essa unção que despedaça o jugo, amém? Pedindo a Deus que derrame sobre nós, né, essa unção poderosa sobre a nossa casa, sobre a nossa família,
que acima dos problemas financeiros, acima dos conflitos familiares, acima de toda doença, seja ela de ordem física, emocional, espiritual, acima de tudo, do desemprego, acima de qualquer coisa, acima de toda angústia, de todo medo, está o poder de Deus que se manifesta de forma graciosa sobre cada um de nós. Amém?